Hello, titia chegou, minha gente. Pessoal, eu vou fazer um texto aqui, a leitura de um texto do Salusa de Sírios. Recentemente eu fiz a gravação do material do Terapia Vital do mês de junho, que é um texto do Vital de 2019. E que faz menção ao Salusa, e eu andei procurando aqui uns textos e me caiu no colo um texto dele, né, que eu quero ler aqui para vocês. Geralmente vocês encontram o material dele no site do Gabriel R.L. Neva, né, o Semente das Estrelas. Esse daqui eu estou extraindo da página oevento.pt, tá? Aliás, um site que me ajudou muito a entender muitas coisas. Eu não sei como esse site aqui nunca foi derrubado, mas vamos lá. Salusa de Sírios, mensagem de 22 de abril de 2017. Eu vou colocar esse título, mensagem de Salusa de Sírios, 22 de abril de 2017. A vida na Terra continua parecendo difícil e sem perspectiva de mudança para alguns de vós, devido ao fato de estardes imersos no drama constante que, como drenador de energia, está procurando mais uma fonte para se alimentar. Queridos, sabei que há mais mudança acontecendo do que podeis imaginar, e falamos assegurados no quadro maior que vemos. Muitos de vós, quando vos permites cair no drama, adentrais as velhas energias armazenadas na grade e vos conectais com outras almas que estão nas mesmas condições. Sabei que fostes aí para, justamente, iluminar a grade e trazer um novo registro, o de uma nova era. Amados, há de se saber que muita coisa tem acontecido para mostrar a vós que nem tudo é o que parece, e há mais coisas boas à vossa volta do que o contrário. Tende em mente que todos os potenciais para a vossa ascensão estão no máximo e nada vos tirará do caminho, a menos que vós mesmos definais o vosso salto como sendo impossível. Não useis frases do tipo, abre aspas, eu não sou bom o bastante, eu sou um pobre pecador, fecha aspas, pois sabeis dos meios que os das trevas usam para derrubar as vossas vibrações e deixar-vos desanimados quanto ao futuro. Como sabedores disso, deveis munir-vos com os vossos escudos de luz e seguirdes em frente, confiantes que a mudança está acontecendo bem diante de vossos olhos. Como diz o ditado, quem tem olhos para ver, que veja. A vida na Terra foi, para a maioria de vós, extremamente desgastante, mas cumpristes com louvor as vossas tarefas de iluminar. Ainda que, nos dias finais que antecedem o grande salto, estejais imersos nas últimas pressões sobre vós, lá, no mais íntimo do vosso ser, sabeis que algo novo e transformador está ao vosso redor e sentem nisso uma sensação de leveza e de dever cumprido. É uma energia que vos fazeis dar um sorriso mais puro e sincero. Ainda que estejais sufocados com as pressões externas, é o que vos permite deitardes e dormirdes serenamente, confiantes que todo esforço valeu a pena. Portanto, queridos, não vos inquieteis quando ouvirdes rumores negativos. Voltai-vos para dentro e permanecei lá, pois almas carentes de paz a encontrarão, a princípio, no vosso olhar. Amados, como já vos dissemos, sois mais assistidos e assessorados agora do que nunca antes. Toda a vossa família estelar está em volta da Terra, vibrando para que reconheçais vossos potenciais e saibas que vós fostes à Terra justamente para que nesta época ajudasseis no processo final de mudanças de paradigmas. Ser-vos-á dada toda ajuda sempre que solicitardes, e não tenhais dúvidas quanto a isso. Muitos trabalhadores da luz, envolvidos no drama, deixam de colaborar com suas boas vibrações e preferem a imersão no que lhes é mostrado através da mídia tradicional e outros pontos de energia negativa.
Deixam cair suas vibrações no temor e na ideia de que não haverá mudança, de que tudo está fadado ao fracasso. Ó, amados, existe um decreto do Criador de que a terra não tornaria a ser destruída, e Ele vos enviou à superfície para que fosseis a luz que garantiria isso. Pediu-nos que ficássemos em honra e guarda a todos vós, para que juntos pudéssemos garantir o decreto. E assim tem sido. Uma maior visibilidade às nossas naves está sendo dada em todo o mundo como testemunho do nosso apoio constante. Estamos assegurando que armações que venham a desencadear o terror mundial não sejam permitidas. Com os últimos remanescentes dos que pertencem às trevas sendo removidos da terra, poderemos interagir livremente convosco e dar todas as informações que desejardes. É sabido que nenhuma folha cai de uma árvore sem que o Criador o saiba. Está tudo dentro de um plano, e este plano está sendo finalizado com sucesso. Eles cumpriram o seu propósito nessa experiência e possibilitaram que vós expandisseis ainda mais as vossas consciências, provando ser possível a imersão completa nas mais profundas trevas e ainda permanecer acesos como um imenso farol de luz. Sois almas corajosas e não seria diferente. Por isto, fostes convidados a participar desta experiência. Crede, muitos daqueles que serviram às trevas, hoje se curvam à vossa luz e determinação. Nestes tempos finais, os remanescentes dos que servem às trevas estão tentando, com suas últimas cartas, desencadear uma guerra entre nações, a fim de aniquilar a raça humana. Como sabeis, isso não será permitido e temos de dizer, abre aspas, nós estamos autorizados a intervir diretamente, caso tentem fazer algo que venha prejudicar a espécie humana como um todo, fecha aspas. Queridos, todo um trabalho de éons não será jogado por terra e não iremos permitir mais abusos à Mãe Terra que nos pediu ajuda. E aqui estamos, em um grande exército, para garantir isso. Como diz o ditado popular, abre aspas, balançam como o bambu ao vento, mas não caem, fecha aspas. Não importa os desafios que enfrentais, sempre conseguireis sair deles mais fortes do que antes. Então, não temais uma guerra, quando a luz já venceu. Ainda que pareça que a tempestade destruirá tudo como o bambu, resistireis. Eu sou Salusa de Sírios e estou mais uma vez trazendo informações acerca do apoio que é dado a vós. Neste momento, dentro da nossa nave-mãe, estacionada no Havaí, damos um olá à nossa família da Terra. Podereis nos ver em forma de nuvem arredondada e sabereis que somos nós. Dentro de pouco tempo, receberemos autorização para uma maior visibilidade, onde poderemos suavizar a camuflagem e deixarmos aparecer até mesmo as janelas de nossas naves. Nós sabemos o quanto eufóricos estáis para nosso encontro. Sabei que também estamos muito felizes com esse momento que a cada dia se aproxima. Antes de finalizar minha mensagem, em nome de todos que compõem a Federação Galáctica, tenho que vos fazer um pedido. Não tenteis convencer vossos parentes e amigos da nossa presença. Não forceis os vossos campos de energia para isso. Permanecei calmos e confiantes que, no momento certo, cada alma alcançará o necessário. Esperai que venham a vós e humildemente informai-os sobre o que sabeis, mas de nenhuma maneira tentai forçá-los a acreditar em vós e em nossa presença. Muitas almas sabem da nossa presença, mas permanecem em seus questionamentos internos, evitando uma exposição pública de suas opiniões acerca disso, temendo o ridículo. Se elas chegarem a vós pedindo informações, entregai-as amorosamente, sem nenhuma pretensão de conversão, pois não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é que estejais livres para seguir os vossos caminhos sem interferências. E se afirmardes conosco, estaremos de braços abertos para recebê-los. Caso contrário, de modo igual,
tereis nossas bênçãos. Estejam em paz, estejam na luz. Mensagem canalizada em 22 de abril de 2017. De 2017 e mais uma vez, né? Mensagens autênticas são atemporais. Veja, parece que ele está falando pra gente de hoje, exatamente de hoje. E mais uma vez, né? Essa questão da gente se blindar da loucura do mundo. E nós temos na nossa bagagem de alma todas as ferramentas que nos capacita e nos permite essa blindagem. Porque nós temos essa autoridade. Só que a gente precisa tomar posse dela. Incrível como esse texto de 24/7, né? 27 de abril fez 7 anos agora. É tão atual, né? A exemplo dos textos, né, do nosso querido Vital. E ele já começa falando, né? A vida na Terra continua parecendo difícil devido ao fato de estarmos imersos no drama constante, que, como um drenador de energia, está procurando mais uma fonte para se alimentar. Quem me acompanha aqui há muito tempo sabe que eu usava muito o termo, né? Não seja marmitinha de trevoso. Acho que está na hora de voltar a usar, né, gente? E o que é isso? É exatamente este alimentar as trevas. É quando a gente entra no drama, né? É quando a gente alimenta esses sentimentos que só nos conectam a essas energias densas que a gente se torna marmitinha de trevoso. Eu acho que está na hora de cortar esse abastecimento. É preciso deixar... Deus que me perdoe o que eu vou falar. É preciso deixar as trevas morrerem de fome. De inanição. Não é o ser humano que merece morrer de fome. Aliás, ninguém merece morrer de fome. Mas está na hora de cortar esse abastecimento. Já passou da hora. Tem gente que ouve um texto desses. Mas em 2017 já era para ter acontecido um monte de coisas, né? De vez em quando tem umas pessoas assim, deselegantes, que vêm aqui quando eu faço leitura de textos muito antigos e colocam assim, é muito antigo. Jura? Então você não entendeu a mensagem. Não existe tempo para aquilo que é real. Foi o que eu acabei de dizer. Mensagens autênticas são atemporais. Você não captou nada do que foi falado em textos de 15, 16, 17, 18, 19. Não captou mesmo. Você está atrás de informações. E este não é um canal de informação. Eu não sou jornalista, nem repórter. Fica essa dica. Então tem gente que vê um texto desses e fala, pô, mas não aconteceu nada. Cacilda Becker, se em 6 meses já aconteceu um fuá de coisas, imagina em 7 anos. E vocês veem que tem trechos aqui que ele fala de coisas, pena que eu não marquei aqui. Ai, meu Deus do céu, eu deveria ter marcado, mas tudo bem. Ele fala de coisas... Gente, isso aqui tem praticamente 3 anos antes da fraudemia. Agora veja, 2017, eu tava com meus pezinhos na Matrix, eu lia esse tipo de coisa, não lembro de ter lido esse texto, mas eu lia Salusa, que eu falei pra vocês, eu lia, eu não entendia, mas eu não conseguia deixar de ler, era como se aquilo me puxasse, porque ele justificava coisas que eu não entendia, mas ao mesmo tempo a sensação que dava era que um dia aquilo ficaria claro, como ficou. De fato, veja o que é a bagagem de alma, por isso que eu falo para vocês. Vocês não precisam que ninguém lhes diga o que fazer. Vocês precisam confiar em vocês. Confiar no seu eu superior, que é a sua versão mais elevada. Essa conexão com o eu superior é o uso da chama trina, que te ajuda a resgatar essa autoridade que eu falei. Eu fico pensando, como eu disse já algumas vezes, do ponto de vista espiritual, como é que não está este planeta? E essa é uma cena que eu gostaria de ver, um desdobramento. Sair, né, do planeta e olhar, porque o que existem de naves, né, estacionadas
Gente, é uma coisa inimaginável. Inimaginável de gigantesco. Como é que a gente pode se sentir desamparado? É aquilo, as coisas estão sendo expostas como jamais foram. E é desconfortável. Mas nós não estamos sozinhos, nós nunca estivemos, nós não viemos para cá sozinhos. E num momento como esse de transição planetária, né, onde tudo está por um triz, é agora que a gente conta, acredito eu, com o maior exército, né, de suporte que a gente poderia contar. Muitos trabalhadores da luz envolvidos no drama deixam de colaborar com suas boas vibrações e preferem a imersão no que lhes é mostrado através da mídia tradicional e outros pontos de energias negativas. Não, eu vejo, mas eu não absorvo. Gente, me desculpa o que eu vou dizer. Aliás, eu vou falar por mim. Não dá para você ver e não absorver. Eu usei muito essa frase. Observe e não absorve. Eu acho ela extremamente válida. Mas a gente tem que primeiro entender se a gente tem condições de experienciar isso na prática. Eu percebi que eu não tenho. E isso não me faz nem melhor nem pior. Mas eu dou essa dica a vocês. É muito mais do que uma frase. Vocês precisam realmente ter muita certeza, estarem muito conscientes das coisas para observar certas situações e não absorverem. Esses altos e baixos nós temos. O problema é que o ataque deles, que são ataques através de guerras, de notícias, é esse o ataque que eles estão promovendo. Eles não podem com você. Acorda para a vida, eles não podem com você. Você viu o que ele falou aqui num determinado ponto? Deixa eu descer lá. Eu já volto para falar do que eu estava falando. Muitos daqueles que serviram as trevas hoje se curvam à vossa luz e determinação. Eles não podem com você. Então o ataque que eles promovem é através de doenças, de pressões, de guerras, de notícias disso, daquilo outro. E é onde eles atuam. E aí você vê aquilo, você fica com raiva, com ódio, mas acha que não está sendo contaminado. Já foi contaminado. Não, mas depois eu lido com aquilo. Beleza, maravilha. Mas foi. É isso que eu quero dizer, foi contaminado. Aquela preciosidade de tempo, você alimentou aquele lado de lá. Entende o que eu quero dizer? Nunca em tempo algum falou-se tanto dessa questão de estarmos atentos para as distrações, para não sermos esses que alimentam o lado escuro da força. Porque não cabe este papel a quem está imerso na Matrix. Cabe a nós que sabemos dela. Esteja no mundo, não seja do mundo. Esteja na Matrix, não seja da Matrix. É a esses trabalhadores que vieram que cabe essa missão. Então não dá para se dar ao luxo de achar que eu posso lidar com essa rusga de ódio que eu estou sentindo nesse momento. Não, eu não posso. Porque essa rusga de ódio é um tempo e uma energia que eu estou doando para as trevas. Marmitona de trevoso. Tem um outro trecho aqui. Ainda que estejais sufocados com as pressões externas, é o que vos permite deitardes e dormirdes serenamente, confiantes que todo esforço valeu a pena. Portanto, queridos, não vos inquieteis quando ouvirdes rumores negativos. Voltai-vos para dentro e permanecei lá, pois almas carentes de paz a encontrarão a princípio no vosso olhar. Veja, voltai-vos para dentro.
2017. Aquietai-vos. Porque é justamente esse estado de paz e de serenidade que nos abastece e que será de extrema utilidade quando as coisas acontecerem. Você já vê um volume de pessoas buscando resposta. Gente, de 2017 para cá, você imagina a quantidade de pessoas que não despertou. Aqui eu me coloco nesse meio, e muitos de vocês que estão me ouvindo agora. Por que que a gente acessou certas informações? Por que que a gente não desistiu de procurar? Porque a gente veio para isso. Eu sempre disse, a gente tinha um coisinha a mais ou um coisinha a menos. Mas tinha. E por isso que a gente precisou dessas informações. Até para passar por todas as etapas. Primeiro eu quero contar para todo mundo. Não, todo mundo vai ter que saber, porque todo mundo vai ter que despertar. Porque eu vou despertar todo mundo. Né? Cara na porta o tempo todo. Até fazer o caminho de quê? Opa, não cabe a mim este papel. Porém, eu fico na minha paz. Na paz do eu, como diz aquela prece do Ho'oponopono, né? Na paz do eu. Porque quando alguém precisar, eu estarei apto a ajudar. Sem arrogância, sem se sentir superior, sem o famoso eu sabia. Com amorosidade. Porque é este o grande treino que nós temos realizado nos últimos tempos. Acolher. Toda a família estelar está em volta da Terra vibrando para que reconheçais vossos potenciais e saibais que vós fostes a Terra, justamente para que nesta época ajudasseis no processo final de mudança de paradigmas. Ser-vos-á dada toda ajuda sempre que solicitardes e não tenhais dúvidas quanto a isso. Vocês conseguem entender a magnitude desta frase? Fostes a terra justamente para que nesta época ajudasseis no processo final de mudança de paradigmas. Vocês acham mesmo que vocês são tão fracotes assim? Sabe o que eu lamento, gente? Eu lamento que mensagens deste nível e deste porte enfrentem tanta resistência para serem absorvidas. Quando o contrário é super bem aceito. Quando dizem que vocês são fracos, que vocês dependem do que está lá fora, que vocês não têm capacidade, vocês precisam de ajuda disso ou daquilo outro. Ajuda todo mundo precisa se a gente for parar para pensar. Desde que a gente não acesse aquilo que nós somos, né? Então, esse tipo de mensagem, essa mensagem, né, em específico, isso aqui é para ser guardado de fato. Nós não somos escolhidos, nós escolhemos estar aqui. Quando eu digo eu escolhi, isso muda tudo. Eu não fui obrigada. Eu vim porque eu quis. E eu vim porque eu quis, sabendo o que eu enfrentaria. Pelo amor de Deus, hein? E aí eu vou entregar o meu poder no que está lá fora? Ou para quem está lá fora? Não. Eu vou abastecer o bifezão dos trevosos? Não. Estou dizendo aqui que eu não estou dizendo aqui que alguém tem que ser perfeito, não é isso. Mas eu acho que a gente já entendeu bem como é que funciona o sistema para ficar cedendo energia para essa turma. Até porque já existe uma massa que o alimenta, que os alimenta. A quem muito é dado, muito será cobrado. No nosso caso, conhecimento. Se eu sei como funciona, eu escolho como me posicionar. Hoje eu olho para o que está aí fora e vejo distração. Nisso eles são bons.
Bons demais da conta. Os caras são bons no que fazem. Em matéria de distração e de jogar a humanidade no chão, eles são fera. Como eu disse, nós já temos informações suficientes para não cair nessa esparrela. Só que para isso, a gente precisa escolher. E não adianta ficar com meio pezinho lá, meio pezinho cá. Não dá. Ou você toma posse de fato daquilo que você é, como uma semente, como um ser de luz que veio aqui para ajudar neste processo, ou você veste de uma vez por todas a roupa da culpa, do medo, da dependência de gurus, de esperar que alguém lhe diga o que fazer, porque não dá para ficar no meio termo. Não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Com os últimos remanescentes dos que pertencem às trevas sendo removidos da terra, poderemos interagir livremente convosco e dar todas as informações desejadas. Eles, os trevosos, cumpriram seu propósito nessa experiência e possibilitaram que vós expandisseis ainda mais vossas consciências, provando ser possível a imersão completa nas mais profundas trevas e ainda assim permanecer acesos como um imenso farol de luz, que é o que nós estamos fazendo. Apesar da distância na periferia, da galáxia, ainda assim nós mantivemos nossa luz. Não quer dizer que não tenhamos pisado na bola e feito presepadas. Mas olha nós aqui, trabalhando para a luz, acendendo a nossa luz. Esta é uma das escolas mais difíceis que existem. E nós estamos chegando na formatura. Teve um áudio do Vital que ele falou, do quanto os irmãos galácticos estavam encantados com a humanidade nos últimos dias. A gente se diminui muito. É isso que a gente precisa parar de fazer. Porque nós estamos num intercâmbio que a gente não consegue ver, mas a gente sente. Há uma troca de emanações energéticas profunda e intensa com esses irmãos que tanto nos ajudam. Eles confiam em nós, a espiritualidade confia em nós, que somos o plano. Por que é que a gente não confia? E só para encerrar, aquela frase que ele disse, aqui está bem destacada, essa questão de guerras e tal. Nós estamos autorizados a intervir diretamente caso tentem fazer algo que venha a prejudicar a espécie humana como um todo. Ou seja, isso aqui não é a casa da luz vermelha, uma zona onde qualquer um faz o que quer. Isso aqui tem um comando poderoso, onde nenhuma força humana ou não humana é capaz de bater de frente. E este planeta não vai passar por uma guerra, como muitos desejam. A guerra é espiritual e está diante dos nossos olhos. Quem tiver olhos de ver, ouvidos de ouvir e alma de sentir, percebe. Mas nós já sabemos que essa guerra foi vencida pela luz. E o que nós vemos hoje é esse reverberar de energias, porque a limpeza está aqui no plano físico. E ela precisa ser concluída. E somos nós, trabalhadores da luz, que estamos operacionalizando este trabalho aqui na Terra. Portanto, meus amigos queridos, prestem atenção nessa mensagem de 7 anos atrás. Tão atual, só para nos lembrar mais uma vez que nós somos seres amados, protegidos e, eu diria, indispensáveis em todo esse processo que nós estamos assistindo e participando. A Terra,
ascensiona independente da humanidade. Mas é o que eu digo. Por que não colaborar com ela? Que tão generosamente nos doa e nos acolhe como filhos queridos. Questão de escolha. Tudo nessa vida é questão de escolha. Eu vou deixar o link desse texto. Essa página, oevento.pt, tem material riquíssimo. Para quem está perdidão, não sabe de nada, eu indico. Me ajudou a esclarecer muitas coisas há 3, 4 anos atrás, porque foi uma base de pesquisa realmente muito útil. Tá bom, crianças? Amanhã eu volto com mais o conteúdo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã.